Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouco sobre Plano de Estudo e Tutorado, 7º ano, volume 2, semana 4. Unidade temática, Geometria, Objeto de Conhecimento, Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Habilidades, verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem o uso de software de geometria dinâmica. Utilizar termos ângulo, retas paralelas, transversais e perpendiculares para descrever situações do mundo físico e objetos. Conteúdos relacionados: construção de alguns ângulos com um par de esquadro, relacionar os conteúdos adquiridos com o cotidiano, em equipe e ou individual. Vamos para as atividades da semana 4. Para saber mais, os ângulos são usados como referência nos trabalhos de marcenaria, na arquitetura, na construção civil e em muitos outros. Um dos instrumentos usados pelos profissionais dessas áreas para facilitar o trabalho de medição e construção de ângulos são os esquadros. Os esquadros têm um formato padrão quanto à medida dos ângulos. Então, nós temos dois esquadros aqui, nós podemos observar. O primeiro esquadro, ele tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, e dois ângulos de 45 graus. No outro esquadro, nós temos um ângulo de 90 graus, também um ângulo reto, e nós temos um ângulo de 60 graus, e nós temos um ângulo de 30 graus. Então, esses são os dois esquadros que nós temos padrão. Então, na atividade 1 é só para você aprender e conhecer os esquadros. Na atividade 2, nós vamos praticar. Atividade 2. As figuras abaixo são formadas por esquadros padrão. Escreva a medida da soma dos ângulos destacados em branco em cada figura. Então, vamos observar as figuras. Na letra A. Na letra A, nós temos os dois esquadros. Nós temos o esquadro menor e nós temos o esquadro maior. Nós aprendemos aqui na atividade 1. Só que pediu para a gente identificar somente a medida que está faltando, a que está em branco aqui. Então, você vai observar o esquadro menor, quais são os lados dele, e vai colocar qual que é o ângulo que está faltando aqui na parte branca. Então, você vai analisar e vai responder. Na atividade B, nós também temos os dois esquadros. Nós temos o esquadro menor e nós temos o esquadro maior. Você pode observar que aqui na letra B está faltando, que se pediu o que está em branco, está faltando informar qual que é o ângulo do esquadro menor e qual que é o ângulo do esquadro maior. Aí você vai analisar os dois ângulos aqui e vai somar os ângulos. Que a atividade 2 pediu. Escreva a medida da soma dos ângulos. Então, na letra B está faltando os dois ângulos, então você vai escrever a medida da soma dos dois. Na letra C, nós temos o esquadro menor e o esquadro maior. No maior está faltando aqui, onde está em branco. Então, você vai analisar e vai informar qual que é o ângulo que está aqui, que está faltando. Na atividade D, você tem o esquadro menor e tem o esquadro maior. Então, você vai anotar a soma desses dois ângulos dos dois esquadros. Então, essa é a atividade 2. Atividade 3, nós vamos continuar praticando. Utilize esquadro padrão para desenhar no espaço abaixo ângulos com as seguintes medidas. Então, você vai usar os dois quadros que nós aprendemos. Você vai fazer o desenho de um ângulo de 135 graus. Para isso, você vai precisar usar os dois esquadros. Você vai precisar usar o esquadro menor e o esquadro maior, porque pediu 135 graus. Então, para isso, você vai precisar usar o quê? O esquadro de 90 com o de 45, porque a soma de 90 com 45 vai dar 135 graus. Então, você vai fazer o desenho aqui. Depois você vai continuar. Na atividade B, você vai fazer um ângulo de 75 graus. Na atividade C, um ângulo de 105 graus. Na atividade D, um ângulo de 120 graus. Sempre usando dois esquadros.
Vamos para a atividade 4. A locomotiva Maria Fumaça, que liga São João del Rei a Tiradentes, ao chegar a um desses destinos, é girada por uma engrenagem, conforme a figura ao lado, para retornar pelo mesmo trilho, mas em sentido contrário. De quantos graus é esse giro? Então, o que quer dizer a atividade aqui? Quer dizer que a locomotiva, ela chega a um determinado ponto, é girado uma engrenagem e ela volta pelo mesmo trilho. Então, de quantos graus foi esse giro? Para ela retornar, ela vai retornar pelo mesmo trilho. Aí você vai analisar quantos graus a locomotiva foi girada para retornar no mesmo trilho. Aí você pode colocar quantos graus que foi o giro, você pode fazer o desenho, escrever a quantidade de graus também. Atividade 5. Uma pessoa, conversando com a amiga, assim se expressou: mudei radicalmente o rumo da minha vida. Dei uma virada de 360 graus. Então vamos entender primeiro o que é uma virada de 360 graus, para depois você responder a letra A e a letra B. Quando eu falo dei uma virada de 360 graus, quer dizer o quê? Que eu dei uma volta completa. Lembra do que a gente falou nas atividades anteriores da semana 3, onde nós aprendemos o que é um giro completo, o que é meia volta? Então, uma volta completa é um círculo. Então, 360 graus. Quando eu falo que dei uma volta completa, eu saí daquele ponto, girei e retornei no mesmo ponto. Então, eu dei uma volta completa. Então, você girou e retornou para o mesmo ponto. Você entendendo assim, aí fica mais fácil para poder explicar a atividade A e B. Letra A. O que há de incoerente na fala dessa pessoa? Aí você vai analisar e vai responder. Atividade B. Como ela deveria ter se expressado para realmente comunicar que havia mudado radicalmente o rumo da sua vida? Então, você vai analisar dentro do que nós conversamos sobre o giro 360 graus e vai responder a atividade A e a atividade B. Então, essas foram as atividades da 4ª semana do 7º ano, volume 2. Espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!